Êxodo, capítulo 25, nós vamos ler os primeiros versículos, irmão. Vamos ler do primeiro verso ao verso 9, para nós iniciarmos. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós vamos ler a sua palavra neste momento e queremos entender, Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo nos abra a compreensão desses 4 capítulos que, com a sua misericórdia, segundo a sua permissão, vamos ler hoje, e que o Senhor aplique a palavra à nossa alma, ao nosso coração, Senhor. Esses 4 capítulos tão importantes, nós vamos ler nesta noite, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para a glória do seu santíssimo nome, Senhor, e para o nosso bem, para a nossa edificação. E também daquelas pessoas, Senhor, que está sendo gravado aqui, das pessoas que vão ouvir depois, que elas possam também ser edificadas, Senhor, nas suas almas, no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso que esse trecho que nós vamos ler agora, esses 4 capítulos, porque eles vão falar da preparação do tabernáculo, que era um santuário. Vocês observem aí o que diz o versículo 8, né? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. É um santuário porque o Senhor habita no meio deles. Significa o símbolo do tabernáculo. O tabernáculo é um símbolo. É um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ora, Deus já tinha libertado o povo do Egito. Deus já tinha conduzido eles até aqui, até o Sinai. Deus já tinha feito uma aliança com eles e dado os 10 mandamentos para eles. Deus já tinha também dado já algumas leis, que nós estudamos aqui semana passada, capítulo 21 ao 24, que são leis no espírito dos 10 mandamentos, né? E agora, o que Deus faz? Então, Deus fez aliança com eles, é o Deus deles nesta aliança, eles são o povo de Deus, e agora o que Deus faz é estabelecer um local, era alguma coisa móvel, né? Porque eles estavam andando, estavam peregrinando, então só depois, muito tempo depois, no tempo de Salomão, é que vai ser feito um templo, mas aqui era uma coisa ainda, vamos dizer assim, provisória, mas era um santuário. Então eles tinham que fazer esse santuário significava o quê, então, irmãos? Que este Deus que fez aliança com eles são o povo dele, e ele é o Deus deles, agora vai habitar com eles. Então o significado do tabernáculo é que Deus está presente com o seu povo, Deus habita com eles, né? E é um lugar através do qual eles deveriam cultuar a Deus. Então, tanto significa a presença de Deus no meio deles, como
o local ali onde primordialmente naquela aliança antiga eles iriam adorar a Deus, os sacrifícios. Deus iria instituir ali, estava instituindo o sacerdócio e iria instituir todos aqueles sacrifícios, e ali então seria realizado o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é alguma coisa muito maravilhosa, porque significa que esse Deus não é um Deus ausente, mas é um Deus que vem, que faz uma aliança, que liberta o seu povo, que salva o seu povo, que dá leis para eles obedecerem, uma lei santa, justa, boa, que se torna Deus deles e eles o povo de Deus, e vem habitar com eles. E eles então devem adorar e devem louvar este Deus. É o povo de Deus, é o povo da aliança, né? Mas nós não devemos esquecer, irmãos, que esta aliança, estou repetindo isso sempre nos nossos estudos, esta aliança é uma aliança provisória, é uma aliança que ela é um cumprimento, estou falando também várias vezes isso, é um cumprimento de uma parte da aliança que Deus fez lá atrás. Nós temos lido já a Bíblia, né, desde Gênesis capítulo 1, então nós vimos lá no capítulo 12, depois mais adiante, que o Senhor faz uma aliança com Abraão, e essa aliança com Abraão tem dois aspectos, lembra? De vez em quando eu vou repetir isso aqui, um aspecto material e um aspecto espiritual. E aqui é o material, né? Então, questão de que esse povo é descendente de Abraão, esse povo é uma nação, um povo grande, e eles estão ali indo em direção à terra prometida que Deus tinha prometido que daria lá atrás a Abraão para a descendência dele. Então, aqui o Senhor agora está cumprindo essa parte da aliança com Abraão, que é a aliança do Sinai, é o cumprimento dessa parte física, né, desta aliança, e Deus agora está levando eles para a terra prometida e estabelecendo essa lei moral, dando para eles lei cerimonial. Então, lei moral e 10 mandamentos. A lei cerimonial, que faz parte de todo esse culto aqui, das cerimônias do culto, e também vai dar para eles, e já tem dado aí, nós vimos nos capítulos anteriores, a lei civil, que era como eles deveriam tratar os crimes, as situações ali, e assim por diante. Então, irmãos, é a parte física, mas essa parte física, eu falei para vocês desde a introdução do nosso estudo do Êxodo, ela é uma ilustração do que Deus iria fazer ainda lá na frente, quando ele cumpriria a parte espiritual, que só viria na nova aliança com Jesus. Então, Jesus, ele é o cumprimento da parte realmente mais importante da aliança com Abraão, que é a parte espiritual. Então, de um povo, é aquilo que Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, não somente Israel, todas as famílias da terra, não somente Israel, mas o evangelho iria se espalhar pelo mundo todo. Satanás seria preso, seria vencido na cruz, não mais dominaria. Não é que ele não esteja trabalhando hoje, ele está ainda atuando hoje, mas ele já não tem mais aquele poder de enganar as nações, né? Então o poder do diabo já foi restringido, vamos dizer assim, e o evangelho já se espalhou já pelo mundo e continua sendo pregado, e vai ser pregado até a volta de Jesus, quando então terá sido pregado realmente por toda a terra. Mas vejam, meus irmãos, então aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando nós estudamos um texto desse, nós devemos ter essa visão, essa compreensão de um cumprimento físico, mas que tipifica ou ilustra o cumprimento espiritual. Então eu quero que vocês observem bem que esse tabernáculo, quando nós chegamos, por exemplo, na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta preciosa, até vocês poderiam ler, até sugiro, né? Que vocês façam uma leitura da carta aos Hebreus, e vocês vão observar o que Hebreus fala lá. Hebreus fala que a nova aliança, que então seria aquela aliança espiritual, né? Que Deus iria colocar sua lei no coração do povo, e não apenas na pedra, mas no coração, e nós teríamos um sacerdócio novo, que iria substituir o sacerdócio antigo, e iria substituir também tanto os sacerdotes como os sacrifícios. Então, esses sacrifícios e esse sacerdócio era provisório, mas ele apontava para o sacerdócio. Hebreus vai dizer, na ordem de Melquisedeque. Então, vai se começar aqui a instituir o sacerdócio levítico, descendentes, uma tribo que vai ser separada, né?
E aqui começa a falar dos filhos de Arão e seus filhos, mas esse sacerdócio iria passar, iria vir o verdadeiro sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Nós já estudamos aquele personagem lá no Antigo Testamento, no Êxodo, no Gênesis, né? E esse era também um tipo de Cristo, de um sacerdócio superior que é do Senhor Jesus Cristo. Então, e o tabernáculo aqui vamos dizer assim, também um tipo do verdadeiro tabernáculo do céu, onde o Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, nos representa diante de Deus, morreu por nossos pecados aqui para nos salvar e nos representar diante de Deus Pai. Então, tudo isso é tipológico. E nós vamos, então, aprender muito, meus irmãos, quando nós olhamos esses textos dessa maneira. Eles são muito figurativos, eles querem ilustrar, e aqui era o evangelho pregado quando ainda antes da vida de Cristo, através de todos esses cultos, né? De todos esses rituais e de todos esses elementos físicos. Então aqui, nesse tempo, Deus deu muita questão assim, Deus deu um tabernáculo, depois viria um templo, havia um local, havia um sacerdócio, havia um culto muito complexo, havia derramamento de sangue de animais, e todos esses elementos aqui, a roupa do sacerdote, tudo isso é uma questão muito física, né? Vocês percebem. Mas na nova aliança, aí nós vamos lembrar lá de João capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo diz para a mulher samaritana: nem aqui, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Jesus ali estava dizendo que não é precisar mais de um templo, de um tabernáculo físico, mas aonde a igreja estivesse, ali o Senhor estaria. Né? Então, aqui é uma fase, é apenas algo assim provisório, irmãos, porque Hebreus diz viria o melhor. Né? Então, Deus aqui deu uma revelação, mas uma revelação menor. Hebreus diz que a revelação plena viria com o próprio Senhor Jesus Cristo, e quando viesse a revelação maior, aí isso tudo iria passar. Então, nós temos que entender assim, né? E tem muito ensino aqui para essa fase, que nós, graças a Deus, nós somos privilegiados, irmãos, porque nós vivemos já no tempo da nova aliança, no tempo que o Senhor Jesus Cristo já veio. Então, eu fiz questão aqui de fazer essa introdução um pouco maior, para nós entendermos esses capítulos. Nós vamos ver agora, então, a instituição do tabernáculo e do sacerdócio, né? E essa primeira parte aqui, esses primeiros versículos que nós lemos, é a introdução dessa instituição. Do versículo 1 ao versículo 9, Deus está aqui fazendo o quê? Deus está dando uma ordem para Moisés, para que Moisés fosse ao povo, falasse aos filhos de Israel, que trouxesse uma oferta alçada. Exatamente essa oferta, que seria aqui de ouro, de prata, de carmesim, de púrpura, pele de carneiros, azeite, as pedras, todas essas coisas aqui, era para construir o tabernáculo, né? Então, produzir o tabernáculo e também as roupas do sacerdote. E é interessante, irmãos, observar que Deus deu essa ordem, e ele diz que fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover, olha só, voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, a oferta, e esse princípio permanece na nova aliança, a oferta que se traz para a obra de Deus, né, para apoiar a obra de Deus, e assim era no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, ela deve ser o quê? Voluntária. Ela é alguma coisa que não é feita por pressão, por obrigação, mas por amor, né? Então, voluntariamente, o povo deveria trazer essa oferta, e através dessa oferta é que eles iriam fazer o tabernáculo e as roupas, e preparar toda ali a questão sacerdotal. Porque a obra de Deus, o tabernáculo, seria mantido e seria produzido pelas ofertas do povo de Deus. Isso permanece também na nova aliança, através do sustento da igreja do Senhor, né? A parte material. Mas vamos continuar. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura,
e cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. É muito importante nós observarmos que tudo teria que ser feito como Deus ordenou. No versículo 9 diz: para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis, conforme, o versículo 9 diz, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. Então, o culto, o tabernáculo, o sacerdócio, não era uma coisa da cabeça de Moisés nem do povo, mas aquilo que foi dado por Deus. Assim, o culto também, isso é uma outra lição para nós hoje. O culto não deve ser conforme a nossa mente, mas deve ser de acordo com a vontade que Deus prescreve na sua palavra. E aqui, irmãos, a arca era uma caixa, vamos dizer assim, e nela ficava a lei de Deus, o testemunho do Senhor, a expressão da vontade de Deus. Sobre essa arca estaria o propiciatório, que simbolizava ali a presença também de Deus. Tinha os anjos ali que eram feitos nesse propiciatório, e ele diz assim: ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Então simbolizava ali, Deus estava presente, a presença de Deus, e Deus falaria com ele ali naquele propiciatório, de cima do propiciatório. Versículo 23: também farás uma mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor, e também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puros farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E os seus lados sairão 6, e dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado dele, 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro.
Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com seus botões e com as suas flores, e um botão debaixo das suas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro, de um talento de ouro puro. Os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Observe, mostram tudo o que Deus está dizendo. Vocês estão notando? Como te foi mostrado, Então, esse aqui, Deus, quando Moisés subiu lá, ficou naquele período longo lá, Deus mostrou tudo para ele. É como se fosse assim, até um comentarista coloca assim, como se fosse uma maquete, né? Então, hoje em dia, poderíamos falar assim nessa linguagem. Então, todo mundo aqui já viu, né? Chega assim no prédio, projeto de prédio, tem aquela maquetezinha lá na frente, né? Então, tinha que fazer conforme o modelo que Deus estava dando. Agora, irmãos, é tudo muito simbólico. Você vê essa mesa, tudo muito bem feito, revestido de ouro, ou feito de ouro, e você observa, irmãos, aqui, então, simboliza o quê? A riqueza de Deus, né? A glória de Deus. Aí você tem o pão, você tem ali o candelabro, diz aqui, irmãos, as lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Então, tudo isso que é? Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, tudo aponta para Cristo, né? Tudo aponta para Deus está presente com o seu povo, Ele veio alimentar o seu povo, Ele veio iluminar o seu povo. Então, o Senhor está presente ali no propiciatório, tá? É uma coisa assim, irmãos, eu não tenho tempo assim para a gente parar e meditar muito, mas só quero que vocês pensem a glória do significado dessas coisas aqui. Versículo capítulo 26, vamos ler. E o tabernáculo farás de 10 cortinas. Agora ele falou aqui dessas peças, né? A arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro e assim por diante. Agora ele vai falar do tabernáculo em si, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho azul torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servir de tenda para o tabernáculo, onde 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma, e a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro,
que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda, uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pelos de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas de outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então tem aqui o tabernáculo, as tábuas de acácia, os apoios aqui dessas peças de prata, meus irmãos. As tábuas cobertas de ouro, e nós temos também ali as peles cobrindo, né? Então, esse é o tabernáculo, tá? E a maneira como eu coloco aqui, dá para nós termos uma ideia, né, de como ele era para ser construído. Mas veja que agora ele vai falar do véu do tabernáculo. Versículo 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins, de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim de linho fino torcido de obra do bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás a fundição, 5 bases de cobre. Agora, é importante nós notarmos aqui, existe o véu, Deus diz, olha, faz o véu, e esse véu, irmãos, vai fazer a separação, olha só, entre o santuário e o lugar santíssimo. Então tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Esse santo dos santos, o sacerdote não entrava todo o tempo, né? Então ele entrava no dia da expiação. E nesse lugar santíssimo era que ficaria então a arca e o propiciatório. E nós lembramos, né, que esse véu ele foi rasgado, você lembra quando, né? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Então o véu se rasgou. Isso significa o quê? Que agora
não havia mais separação entre o homem e Deus, né? Então veja, vocês estão percebendo o símbolo aqui, né? Todas as coisas simbolizadas nesse tabernáculo, nesses detalhes. Então, o lugar santíssimo, o santo lugar e assim por diante. Agora veja, o capítulo 27 continua descrevendo este tabernáculo. Farás também, capítulo 27 agora, o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. E farás também o seu recipiente para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Vocês percebem o detalhe aqui? O lugar santíssimo é ouro, né? E aí muito mais distante, os materiais vão ficando menos nobres, né? Então tem um material mais rico, que é o lugar santíssimo, e depois menos nobre. Aí diz assim, né? Eu li o versículo 3, vou ler de novo. Farás também os seus recintos para recolher a sua cinza, as suas pás, as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e as cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Ó, de novo, como que foi mostrado no monte, né? Deus está mostrando tudo como ele devia fazer. Farás também o pátio do tabernáculo. Então veja, irmão, nós já temos aí o santíssimo lugar, o santo lugar, agora o pátio, né? Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata, assim também para o lado do norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Então, irmãos, essa luz, essa luz ela iria continuamente, né, a lâmpada acesa continuamente, fora do véu, né? Então, não era no Santíssimo Lugar. Aqui nós temos então, meus irmãos, a parte do tabernáculo. Temos o Santíssimo Lugar, o Santo Lugar,
o pátio, né, e o altar, onde eram feitos ali os sacrifícios. E este tabernáculo, então, ele tem um significado. Deus está presente no Santíssimo Lugar, simbolicamente, né? Deus está presente no Santíssimo Lugar. Esse lugar, ele era acessado, irmãos, apenas pelo sacerdote, nós vamos ver agora, né? E o sacerdote ali, ele ia levar os sacrifícios. Então, é um lugar de culto, de sacrifício, onde Deus estava com o seu povo, mas o povo, esse acesso a Deus seria pelos sacrifícios. Vamos ver o versículo capítulo 28 agora, que vai falar do sacerdote que vai oficiar esse culto, todo esse ritual aí do culto que Deus estava prescrevendo. Diz assim, meus irmãos: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Né? Então aqui é interessante, só um ponto aqui, irmãos, é que Deus diz: falarás aos sábios de coração. Quem são os sábios? Os talentosos para fazer essas vestes, né? E Deus diz que Ele tinha posto o seu espírito de sabedoria, dado a eles capacidade. Isso se aplica a todos os talentos, viu, irmãos? De maneira geral. Tudo aquilo que nós temos talento para fazer, é Deus que nos dá. Né? Deus que nos dá essa sabedoria, essa capacidade. Né? E essas pessoas, então, que deveriam fazer esses ornamentos, as vestes, assim por diante. Versículo 4. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão. Olha, santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes nas outras pedras, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também gastes de ouro, as 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedra, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante, e a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista, e a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidos como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos.
Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis e nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode, por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E a ligação, o peitoral, com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor, continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das outras bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras dos selos, santidade ao Senhor. E atalazás como um cordão de azul, com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem um sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Vocês percebem, né, irmãos? Finalzinho do versículo 35, para que não morram. Finalzinho, ali o meio do versículo 43, para que não leve a iniquidade e morram. Isso significa que aquilo era uma coisa seríssima, porque era diante do Deus Santo, e um Deus que odeia o pecado, que fulmina o pecador. Deus é santo. Então Deus, ele... E o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo... É interessante nós pensarmos nesses detalhes, né? Esse conjunto de frases aqui nos dão um quadro seguinte. Você tem o tabernáculo, você tem um lugar santíssimo, Santo dos Santos, você tem um lugar santo, você tem uns átrios em volta, o pátio, e você tem o sacerdote,
e o sacerdote ele é todo paramentado, as roupas dele são muito ricas, pedras preciosas, mas isso tem um significado. Você observa que eles, por exemplo, a pedra nas ombreiras do éfode, versículo 12, por pedras de memória para os filhos de Israel, Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Ele está como que levando os nomes do povo de Deus diante do Senhor. Ele está como que representando o povo diante do Senhor, né? Esse Deus Santíssimo. Olha só. Aí no versículo 24, versículo 21, diz: e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Então, de novo aqui, ele levando os nomes das 12 tribos, o povo de Deus diante do Senhor. Mas aí, no versículo 30, diz assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, Urim e Tumim era uma das formas que Deus falava com o povo, através dessas uma mensagem de sorte, vamos dizer assim. Isso ainda vai ser usado lá antes da vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eles lançam, né, para saber quem seria substituto de Judas. Lembra disso? Depois não vai aparecer mais no Novo Testamento, porque aí eles não precisavam mais daquilo, né, porque o Espírito Santo iria guiá-lo já diretamente. Mas veja, irmãos, o que nós temos aqui? O Deus Santíssimo. Os sacerdotes iam representar esse Deus representar o povo diante desse Deus Santíssimo com sacrifício. Eles tinham que fazer tudo de forma que Deus ordenava, senão eles podiam morrer. Então, diante desse Deus Santo. E, ao mesmo tempo que eles levavam isso, representavam Deus, eles também traziam Urim e Tumim, ou seja, Deus estava também ali se revelando ao povo. Então, Deus Santo, que o sacerdote representa este Deus, este povo diante desse Deus, e vai levar o sacrifício do povo diante desse Deus, e, portanto, ligá-los a este Deus Santíssimo. E esse Deus fala com eles. E esse Deus está presente ali também. Né? E o que isso simboliza? Quem é um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, que é o único que realmente pode chegar diante desse Deus. Isso aqui tudo é simbólico, né? E esses sacrifícios, esse sangue de animais não poderiam, Hebreus vai dizer, sangue de touros não tira pecado. Isso é tudo simbólico, isso tudo está apontando para a vinda de Jesus. O que o Senhor estava ensinando para o povo de Israel lá no deserto era isso: olha, vem o sacerdote para salvar o meu povo. Eu sou santo. Eu não aceito o pecado, mas o meu sacerdote que eu vou enviar, ele vai realmente ligar vocês a mim, pelo sacrifício do seu sangue, né? Ao mesmo tempo, ele vai trazer a minha palavra para vocês. Então, meus irmãos, o Novo Testamento vai dizer que o véu se rasga, esse véu que fazia separação entre o Santíssimo e o Santo Lugar, ele se rasga com a vinda do Senhor Jesus. Queria que vocês, então, guardassem essa mensagem, né? Essa mensagem maravilhosa. Aqui está o Evangelho, irmãos. Algumas pessoas pensam assim: o Antigo Testamento é um Deus mau e o Novo Testamento é Jesus como um Deus bom. Tem gente que fala assim: eu não gosto do Antigo Testamento porque o Antigo Testamento é o Deus mau. É tudo o mesmo Deus. E é o Evangelho. Aqui é o Evangelho. O Evangelho está na Bíblia inteira. Então aqui Deus está anunciando, dizendo assim: olha, eu vim a vocês, eu tirei vocês do Egito, vocês são o meu povo, e eu vou habitar no meio de vocês, e esses sacrifícios vão ser o meio, né? E vocês me cultuarem. Só que tudo era simbólico, mostrando que viria Cristo, e hoje ele veio.
Graças a Deus. Então, por que hoje, queria concluir com essa palavra aqui. Por que hoje nós não temos mais um altar, santíssimo lugar, santo lugar, pátio, não temos mais sacerdote? Por quê? Porque o culto hoje é em espírito, porque nós já falamos direto com Deus por meio de Cristo, não precisa mais nada disso. Porque o símbolo, ele iria simbolizar até a vinda da coisa e da pessoa simbolizada. E a pessoa simbolizada é Jesus. Então Jesus já veio, não precisa mais disso. Né? Então o culto do Novo Testamento é um culto simples. Então, meus irmãos, é maravilhoso a gente pensar que hoje nós podemos orar, nós podemos ter certeza que Deus nos ouve, porque Jesus já veio. Nós podemos chegar ao santíssimo lugar que está no céu, na presença de Deus, através do Filho de Deus. Amém? E é isso que nós vamos fazer em oração agora. Né? Então, quero que vocês tenham essa consciência, essa alegria. Deixa aberto aqui, que depois a gente vai usar esses textos ainda para orar. Mas vamos orar, encerrando esse momento das nossas leituras e da nossa meditação aqui. Ó Deus, nós lemos estes capítulos tão preciosos, tão maravilhosos, Senhor, que mostram o Senhor dando o tabernáculo e o sacerdócio para o povo de Israel lá no deserto, para que o Senhor habitasse com eles e eles pudessem ter comunhão com o Senhor através daquele culto ainda simbólico, mas que na verdade apontava para Cristo. E o Senhor estava ali anunciando o Evangelho a eles, já ali naquela situação. Ó Deus, que precioso é nós meditarmos e nós sabermos que hoje Jesus já veio. E nós não precisamos mais de um tabernáculo, mas nós nos reunimos em qualquer lugar, em nome de Jesus, para adorar o Senhor. Por meio do nosso sumo sacerdote, como Hebreus vai dizer, temos um sumo sacerdote celestial, Senhor Jesus. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor cumpriu as promessas que estavam aqui nesse símbolo. Jesus veio e o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus e podemos orar e Ele nos ouve. Basta crer em Jesus e somos salvos e somos reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos no santíssimo lugar por meio desse sacerdote celestial. Ó Senhor, nos enche dessa consciência, dessa alegria e da certeza, Senhor, de que nós estamos nele salvos e de que podemos orar. Louvado seja o seu nome por essa obra bendita no seu Filho Jesus. E nos edifica na verdade, Pai, desse bendito Evangelho do Antigo e do Novo Testamento em Jesus Cristo. Amém e amém.